Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia, meninos e meninas. Então, temos a nossa aulinha de física hoje, a aula 11 do My Class. Colégio Opção e Conhecimento, Sistema COC de Ensino Monte Alto. Hoje veremos o setor 221, dando continuidade à parte de eletrodinâmica. A data 18 de maio, caderno 14, capítulo 20, página 109. Os exercícios do módulo 79, circuitos elétricos. Circuitos elétricos. Só conseguimos fazer uso da eletricidade porque trabalhamos com circuitos em que a corrente elétrica pode se estabelecer. Um circuito elétrico é sempre constituído de um gerador que fornece energia para os outros aparelhos funcionarem. No entanto, existem vários outros dispositivos que permitem a distribuição eficiente de energia por meio do controle da intensidade da corrente elétrica. Agora, uma coisa muito importante é que haja sistemas de proteção, como, por exemplo, fusíveis, disjuntores, transformadores, aparelhos que convertem energia elétrica em outras modalidades, por exemplo, os motores elétricos, que são exemplos desses dispositivos de proteção. A energia elétrica deve ser gerada através de uma usina. Por exemplo, temos usinas hidrelétricas, termoelétricas, as usinas nucleares, certo? Eólicas. No Brasil, nós temos a utilização de um modelo elétrico, né, de energia. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito a hidrelétrica. Então, a hidrelétrica, bem simplesmente, constituída de um reservatório de água, né? Temos as comportas, a turbina, o gerador, a parte elétrica, e depois o transformador que vai, então, mandar essa energia elétrica através das linhas de transmissão. Vejamos como há a conservação da energia, né? Porque vocês sabem que a energia não pode ser criada nem destruída. A gente usa muito o termo produção de energia. Na realidade, a gente não produz, a gente tem mecanismo para transformação da energia. Então, veja, nós temos aqui o reservatório de água, que tem energia potencial gravitacional. Vocês se lembram que a energia potencial gravitacional está ligada à altura. Então, é massa vezes a G, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura. À medida que a água vai descendo, a altura vai diminuindo, ela vai adquirindo uma velocidade maior até que chega lá na altura zero. Então, ela foi totalmente transformada em energia cinética. E aí passa pelas turbinas, através de processos magnéticos se transforma em energia elétrica, vai para as linhas de transmissão, chega às nossas casas e, estabelecida uma diferença de potencial, uma intensidade de corrente elétrica, então os aparelhos transformam em outras modalidades de energia. Bipolos. O que são bipolos? Bipolos são aparelhos com dois terminais com capacidade de converter energia elétrica em outras modalidades de energia. Temos aí alguns exemplos de bipolo: baterias e pilhas, chuveiro elétrico, liquidificador, ferro de passar, lâmpadas, churrasqueiras elétricas e outros aparelhos. Aqui temos um circuito elétrico simples, e em todo circuito elétrico deve existir um gerador, fios condutores e um aparelho a ser acionado. Veja a seguir o exemplo de um circuito bem simples. Temos um interruptor que representa a chave, as duas pilhas são geradores e uma lâmpada. O fiozinho azul está ligado de uma das pilhas até a chave, o verde da chave até a lâmpada e o vermelho da lâmpada até a outra pilha, fechando assim o circuito. A representação, as duas pilhas representadas por esses dois símbolos, uma barrinha maior e uma menor. A menor representa o polo negativo, a maior o positivo. A chave, que nesse caso está aberta, né? E quando a fechamos, então a lâmpada se acende. Fusíveis. Vejamos qual é a função dos fusíveis.
interromper o funcionamento do equipamento, protegendo quando algum problema acontece na rede elétrica ou em algum aparelho do circuito. O funcionamento do fusível é fundamentado no efeito Joule, lembra de aquecimento. Ao ser dimensionado, o filamento apresenta uma tolerância ao valor da intensidade da corrente elétrica. Caso esse valor supere aquele previamente definido, o fusível se funde interrompendo o circuito. Por exemplo, se ele está dimensionado para 20 amperes e está passando mais do que 20 amperes, ele vai fundir. Então, com o circuito aberto, a corrente não passa e o aparelho é protegido. Quando o fusível queima, não é possível reaproveitá-lo, devemos trocá-lo, que não é um problema, já que o valor de um fusível é bem menor do que um sistema elétrico. Aqui vocês têm alguns tipos de fusíveis utilizados. Esse de baixo, que parece assim a base de uma lâmpada, é o melhor chamado de fusível de rolha, né? E já foi muito utilizado nas residências. Disjuntores. Os disjuntores são equipamentos, vocês devem ter vários na casa de vocês, né? E eles permitem até cada cômodo ter um disjuntor. E a função desse disjuntor, também é proteger o aparelho, mas ele funciona tanto pelo efeito magnético, no caso de disjuntores de alta fidelidade, como por aquecimento. Nesse último caso, uma lâmina bimetálica tem a função de desarmar o disjuntor, protegendo o circuito. Lembro que nós estudamos em termologia, né, as lâminas bimetálicas com diferentes coeficientes de dilatação, e a gente sempre tem que fazer a correlação entre, vamos dizer, os vários ramos da física. O disjuntor pode ser rearmado, não sendo necessárias substituições. E passamos agora para os exercícios de aplicação. O exercício de aplicação 1, em que é apresentado um circuito com 3 lâmpadas, fios condutores e uma fonte de tensão. Represente o mesmo circuito utilizando os símbolos elétricos a seguir. Então, esse símbolo para a lâmpada, para o gerador, que é a fonte de tensão elétrica, e o fio condutor. Então, nós esquematizamos, né, o circuito, colocando o gerador com aquela representação simbólica, mais e menos, os dois polos, positivo e negativo, sendo menorzinha a barra do negativo, e as 3 lâmpadas, e aí tem uma representação. No segundo exercício de aplicação, também temos um circuito, que nós temos 2 pilhas e uma lâmpada, certo? Então, temos também a mesma notação, né, para os símbolos, e fazemos, então, a representação esquemática com as 2 pilhas, os 2 geradores, e a lâmpada e o circuito com os fios condutores fechando. E no terceiro exercício, nós temos o posicionamento do que os eletricistas chamam de paralelo, né? Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de 2 interruptores, conecte os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos, que são uma chave de 2 posições constituída por um polo e 2 terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior. E na posição 2, a chave o conecta ao terminal inferior. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é... Então, nós temos aí as 5 alternativas, né? E indiquei ali com a linhazinha vermelha. No primeiro caso, o circuito está aberto. No segundo, também. No terceiro, vocês percebem que a lâmpada está ligada só na parte superior, né? O que acontece também na alternativa D, portanto, ficamos com a alternativa E. E a explicação: para que se estabeleça um circuito, a ligação deve consistir em um percurso fechado, de maneira que a lâmpada seja percorrida por corrente elétrica. A ligação paralela, como é chamada pelos eletricistas, deve permitir que 2 interruptores possam ligar e desligar a lâmpada de forma independente, como no caso de um quarto, onde existe um interruptor na entrada e outro interruptor ao lado da cama, por exemplo. Assim, o único circuito que fecha tanto para a posição 1 como para a posição 2 é o circuito da alternativa E. Correto? E aqui nós temos as instruções
novamente das tarefas, para ser entregue no dia 21 de maio de 2020, e os listados aí, os exercícios listados. Meninos e meninas, bons estudos e até a próxima aula, que será de biologia. Tchau!